Bom, bom dia a todos e a todas. Para quem eu ainda não conheço, eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de Gestão e Investimento Social da Comunitas. Estou aqui para fazer o seu chapéu institucional, de fazer essa abertura, de conduzir esse início de mentoria. A gente está muito feliz de estar avançando nessas mentorias com vocês, tanto as coletivas como as individuais. A gente espera de coração que esteja sendo útil para os municípios, né, com tantos desafios que vocês têm no momento. Vale lembrar que a gente enviou os diagnósticos de finanças e gestão para apoiá-los a identificar as lacunas e oportunidades de ação para planejar os próximos 4 anos. Então, quem teve algum problema ou não recebeu, sinaliza para a gente, por favor. Bom, como vocês receberam o cronograma, essas mentorias coletivas, elas começaram, né? Vocês estão acompanhando desde semana passada, e a gente vai ter essa previsão de que elas aconteçam toda semana até março. As 3 primeiras, elas estão focadas em falar das prioridades dos 100 dias, dos 100 primeiros dias, e as próximas 5 olharão para os planos de meta, para alguns setores prioritários, e aí a gente consegue aprofundar cada uma em um tema, como saúde, educação, finanças e desenvolvimento econômico, né? Bom, hoje o encontro ele vai falar de forma mais detalhada de como fazer a agenda de 100 dias, e para isso eu queria apresentar o Pedro. O Pedro é o nosso parceiro técnico na iniciativa, Pedro Chapini, é consultor da Mais Resultados, ele que vai conduzir aí amanhã conosco. A Mari, acho que todos já conhecem da equipe, né? Então também qualquer dúvida adicional ela pode nos apoiar aqui nos esclarecimentos sobre a jornada como um todo. E vou passar para você então, Pedro. A palavra é tua. Obrigada, gente. Bom dia. Espero de coração mesmo que estejam se apoiando nessas mentorias. Bom dia, pessoal. Bem-vindos de volta. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Além de mim, além do Pedro da Mais, temos também a participação do Alexandre da Mais, meu sócio. Ele vai estar aqui acompanhando e participando ativamente com a gente. Bom, hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente do primeiro dia da Agenda 100, né? A gente vai fazer um estilo mais ping-pong. Então eu vou falar um pouquinho e logo em seguida eu vou abrir para vocês participarem, porque a ideia hoje é a gente ter menos uma fala apenas e mais uma reunião de trabalho, né? Vamos refletir sobre os planos de 100 dias. Claro que a gente não vai sair com ele pronto daqui, desse momento, mas talvez amanhã ele já esteja pronto. Mas a ideia é a gente exercitar o máximo possível as ideias que a gente está trazendo aqui, né, os conceitos, para a gente conseguir ajudar os planos de 100 dias. Então, a ideia do ping-pong é justamente a gente não ficar só no conceito, a gente já exercitar imediatamente para vocês poderem levar para o seu dia a dia. Ok? Vamos lá. Alguém não está vendo a minha tela? Mari, eu vou pedir para você, por gentileza, ficar de olho nas mãos levantadas, nos comentários, porque mostrando a tela aqui eu não consigo enxergar mais ninguém. Tá? Combinado, Pedro. E aí, qualquer momento que vocês precisarem parar, fiquem à vontade. A gente vai ter bastante oportunidade para conversar hoje. Então, vamos lá. Então, continuando o nosso tema Agenda 100, nós estamos aqui na terça-feira, dia 2, né? Temos mais uma mentoria de Agenda 100 e, como a Mariana e a Patrícia falaram, logo em seguida a gente vai entrar nos planos de metas e aí vão ser mentorias temáticas: finanças, gestão, saúde, educação e desenvolvimento socioeconômico. Para essa mentoria de 100 dias, o que nós vamos destacar? No primeiro dia a gente falou bastante de uma visão mais macro da Agenda 100, né? Por que agenda, por que 100 dias, e dois grupos de questões prioritárias dentro de uma Agenda 100. Aquilo que é urgente para o município e aquilo que é estruturante para a nova gestão e também para o município. Hoje nós vamos detalhar as questões que são urgentes para o município. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a gestão de projetos com essa característica, né, projetos de urgência. Já adiantando um pouco do assunto, a gente não tem como
levar 1, 2, 3 meses para fazer um planejamento de um projeto como esse, também não tem como levar 1, 2, 3 meses para avaliar a execução do projeto, para mudar os rumos se for necessário. Então a gente vai falar um pouco de uma metodologia que se adapta a esse tipo de projeto. E vamos trazer um pouco mesmo, tá? De cenários e pontos críticos relacionados à Covid-19. Nós temos uma abundância de informações, os municípios já estão trabalhando, né, há pelo menos um ano, nesse assunto. A gente vai trazer só alguns pontos críticos que têm a ver justamente com a própria Agenda 100. Então vamos lá, começando pelas urgências. Bom, nós falamos no primeiro dia de Agenda 100 que existem 3 principais grupos de urgências: rotinas e projetos críticos, obrigações legais e riscos prioritários. Hoje nós vamos exercitar um pouco cada um deles, tentar ajudá-los a identificar esses grupos no município de vocês, na gestão de vocês, e falar um pouco sobre como planejar esses grupos de urgências. O primeiro ponto que nós falamos, que são as rotinas e projetos críticos, ou seja, aquelas atividades que não podem parar, ou que têm um prazo legal, ou que têm uma demanda prioritária da sociedade ou da própria prefeitura, elas se dividem em 3 elementos, pelo menos. É claro que aqui a gente não está sendo exaustivo, mas 3 elementos, pelo menos, se destacam bastante. Então, o que são rotinas e projetos críticos e quais são esses elementos? Bom, são atividades de atendimento ao cidadão, projetos em geral, processos, qualquer planejamento da prefeitura que não possa parar porque a população depende dele ou porque causaria algum grande impacto pessoal, social, econômico, ambiental. Então, os 3 grandes grupos desse tipo de urgência são os serviços essenciais, como vocês sabem, né? Claro. Saúde, educação, segurança, zeladoria. Se esses serviços pararem, parênteses, a pandemia mudou um pouco essa questão, né? Ela trouxe novas variáveis, mas de qualquer forma, se esses serviços pararem, a gente tem aí uma quebra essencial daquilo que é uma das principais entregas da prefeitura para a sociedade. Obras nas vias públicas, de saneamento, de habitação, obras que já foram iniciadas ou que estão para acontecer, que atendem demandas críticas da sociedade também, e que muito provavelmente estão alinhadas com planos de governo em geral, sejam planos de governo de uma gestão que reconheceu essas prioridades anteriormente, sejam novos planos de governo e novas intenções que vocês têm ao iniciar o mandato. E compras e contratações, sejam aquelas em andamento ou em finalização, né? Como o exemplo que está aqui abaixo do contrato de coleta de lixo e o contrato de iluminação. Se a gente tem um contrato crítico como esse, desculpa, são 2, né? 2 contratos críticos como esses, terminando logo no início de uma gestão, eu preciso ter uma atenção rápida para essa situação. Eu não posso deixar esse contrato se encerrar e a cidade ficar sem o serviço de coleta de lixo ou de iluminação pública. Então, esses também são pontos que se encaixam aí entre rotinas e projetos críticos. Pedro, eu posso fazer uma... Claro. Falei que ia ficar quieto, mas é difícil, né? Mas vamos lá. Ontem a gente estava com o pessoal de Curvelo, não sei se eles estão aí hoje, mas e aí teve até um ponto que a gente estava conversando sobre a questão da agenda de 100 dias, né? O que a gente coloca na agenda de 100 dias, né? E muitas das vezes não é o que a gente coloca, né? O que a cidade está precisando, ou quais são até projetos críticos e se preciso logo, né? Então, eu vou dar um exemplo da cidade onde eu vivo, Rio de Janeiro, né? O prefeito, a cidade aqui, foi durante os últimos 4 anos teve super debate, né, sobre como a cidade estava sendo tratada, e o prefeito eleito sabia dessa preocupação, né, de como está a cidade. Ele ganhou, no dia 1º, ele tomou posse. No dia 1º ele fez 74 decretos para poder dar uma organização na visão dele, alguns elementos, e tem alguns serviços que são
rotinas, como o Pedro colocou, mas que, dependendo do estado da cidade, ele se torna, às vezes, um projeto urgente, né? Se torna urgência, que foi, exemplo, no dia 2, a empresa de limpeza, que é a Conlurbia do Rio de Janeiro, estava na rua, no Rio de Janeiro inteiro, fazendo algumas limpezas. O que isso significa? Dá um choque ali de realidade para o cidadão. O cidadão olha e fala, ó, na visão ali, alguém está ali, está tomando conta. Então, tem alguns serviços essenciais, dependendo de como a cidade está, também asfaltar algumas ruas, algumas vias, que dá a sensação para o cidadão de que eu estou fazendo uma administração. Isso não significa que tem um resultado, impacto, como a gente falou de projetos como prato crítico, um projeto estratégico, né? Mas ele dá uma sensação de início de organização da cidade. Então, tem algumas rotinas que a gente também pode avaliar, dependendo de como está a cidade, como vocês estão assumindo a cidade, que nesses 100 dias ele é fundamental para a gente começar a organizar a cidade. Então, só para a gente ficar atento na hora que a gente estiver construindo essa agenda de 100 dias. É verdade, o ponto do Alexandre é bem relevante. Eu participei, há algum tempo atrás, de um encontro com prefeitos, e uma prefeita de uma cidade do sul do Brasil, ela comentou isso também, né? Ela estava na terceira gestão, não consecutiva, mas terceira gestão, e ela falou que, na experiência dela, prefeitos ou gestões públicas em geral tendem a se concentrar nos projetos maiores ou de médio e longo prazo e colocam neles as expectativas de ter um impacto na sociedade, na cidade, né, ter visibilidade. Mas ela observa que muitas ações de curto prazo, que não demandam tantos recursos assim, geralmente são recursos que já estão direcionados para esse tipo de iniciativa, elas também podem ter um impacto inicial muito, muito relevante e muito visível, né? Acho que o exemplo do Alexandre traz bem isso. Então, entre rotinas e projetos críticos, eu acrescentaria uma quarta caixinha aqui, né? Aquilo que pode impactar positivamente a sociedade, não vai ter um custo elevado, geralmente os recursos já estão direcionados para aquela finalidade, e vai ser um bom começo de mandato, né, em todos os sentidos, para a gestão e para o município. Ok? Mais alguém quer comentar? Aí, Pedro, só adicionando um exemplo que também que foi caso nacional alguns anos atrás, que foi quando começaram as UPPs no estado do Rio de Janeiro, que hoje é um projeto que precisa de reformulação, mas no início, o Rio de Janeiro, se você for pegar os indicadores de segurança do Rio de Janeiro, de homicídio, eles não são maiores que muitas capitais hoje no Brasil. Ou seja, tem capitais no Brasil que são mais violentas que o Rio de Janeiro, mas a sensação de violência no Rio é maior. Porque você tem combate, né, com tráfico com armas pesadas, então isso dá uma sensação de violência. Quando começaram a estudar e foram ver como é que eu trabalhava essa sensação de violência. Então, começaram a se fazer alguns testes em alguns bairros, né? Então, iluminação, polícia local, até quebra-mola em alguns lugares, começaram a fazer pequenas ações que começaram a mostrar uma sensação de segurança sem alterar o indicador de taxa de homicídio, mas também tinha a sensação, né? Eu me sinto inseguro na minha rua, no meu bairro. Então, existem algumas coisas que isso a gente, até o prefeito de Curvelo está falando, né? Quero fazer uma gestão baseada em fatos e dados. A gente precisa ter os dados para poder tomar a decisão, né? Então, ele falando de tudo, né? Até por que eu tenho que fazer essa obra e não a outra, porque eu preciso ter fatos e dados. Então, quando você começa a olhar os indicadores e o diagnóstico, como a Patrícia falou aí no início, né? Tinha mandou alguns diagnósticos, ele nos ajuda a começar a entender para onde eu quero ir. Ou então o que eu quero fazer ser factível fazer em 4 anos. Então, a agenda de 100 dias ela também tem que ser pautada pela realidade, né? Então, os fatos, os dados, os indicadores, tem vários indicadores já prontos, né, que a gente está trazendo e que existe, que alguma instituição já mede. Então, você tem ali uma série de dados que te ajuda a tomar uma decisão. Então, só para elencar isso na hora que a gente estiver fazendo o plano de 100 dias e também o plano de metas. Mas ok, Pedro, pode... Ok, vamos lá. Então, trazendo aqui um exemplo, nós falamos um pouco dele. Contratos de serviços essenciais, como lixo e iluminação, que terminam no início da gestão. Nesse caso, a relevância e a prioridade são altas e deve ser encontrada uma solução emergencial enquanto
um contrato mais permanente não é feito. Então, uma contratação emergencial poderia ser uma saída para esse caso. Nós temos uma série de exemplos no material das jornadas, e aqui embaixo eu deixei o link. Então, quando vocês tiverem esse material, vocês vão poder visitar esse link e ver outros exemplos de ações que têm essa característica de urgência. Aí eu já queria fazer a primeira pausa e queria convidar vocês a participar. A gente trouxe aqui um exemplo de uma informação, como o Alexandre falou, que pode nos ajudar a avaliar questões urgentes, não apenas na percepção dos gestores, que é válida, não apenas na percepção da sociedade, que é válida, mas também com base em fatos e dados. Então, nós trouxemos um exemplo aqui, é um exemplo real, a gente não está citando o município, tá? Mas é um exemplo real. Então, a gente tem uma situação em que esse município aqui, ele está com baixo, talvez baixíssimo, índice de saneamento básico, né? Ou seja, poucos domicílios com saneamento sobre a população, e isso está impactando as condições de vida e a saúde do município. Existem projetos em elaboração, obras iniciadas, contratos vigentes, mas que têm uma data de término próxima, que dariam conta dessa situação, mas que devido ao atraso do próprio projeto de saneamento não vão ser suficientes. E aí eu queria deixar essa situação em aberto para vocês comentarem algumas coisas, né? Se enxergam uma situação semelhante no município de vocês, o que vocês fariam aqui, né? Exercitando só um pouco das nossas reflexões aí em relação à Agenda 100, e se vocês enxergam outras situações que vocês têm a percepção de urgência e que seria interessante ver no dado, né? Seria interessante confirmar com fatos e dados. Então, eu vou deixar aberto, queria convidar vocês a começarem a comentar aqui comigo para a gente fazer essa troca. Mariana, já tem alguém com a mão levantada? Já tem alguém comentando alguma coisa? Senão, a gente pode escolher um município, né? E aí, se sentir à vontade, pode seguir com os comentários. Ninguém levantou a mão ainda, então acho que pode convidar alguém a conversar, a comentar. Fica à vontade. Lembra que eu não estou vendo ninguém. Eu que vou fazer esse papel de indicar alguém. Estou vendo o Bruno de Bezerros aqui. Você foi o primeiro a aparecer da lista, Bruno. Quer compartilhar alguma coisa? Essa ordem alfabética aí, viu, me prejudica. Bom, eu acho que falando Bruno, sobre... pode ser simples, fica à vontade, tá? Se também não quiser comentar, a gente passa para uma próxima. Tá bem. Vamos lá. Não, eu acho que falando sobre essas obras iniciadas, né, e contratos vigentes, eu precisaria talvez de mais informações a que compete a esses contratos, né, e essas obras, porque talvez eu consiga alocar energia para essa demanda. Mas olhando aqui para Bezerros, eu tenho um grande problema de distribuição de água, né? As pessoas, uma parte da população não tem água potável na torneira. Então, isso impacta em outras demandas que eu preciso suprir, né? A gente chama aqui de carro-pipa, né? Que são os carros que fazem o abastecimento de água. Então, eu acho que talvez eu consiga projetar a não distribuição de água para esse gráfico, né? Então, por exemplo, o calçamento é uma atividade, é uma obra que a gente inicialmente segurou, né? A gente não pensa em tocar demandas desse tipo até março, até que a gente consiga, né, suprir o básico, né, que aí compete também ao saneamento básico, né, que é o tratamento de água e esgoto, né, dessa população que não tem acesso ainda. Acho que basicamente essa é um pouco da linha que eu consigo trazer para cá. Oi, Bruno, Alexandre falando, tudo bem? Alexandre. Prazer em vê-lo aí novamente. Esse problema da água do esgoto que o Pedro está trazendo, né, na verdade, é o problema do Brasil, né? É impressionante. Se você for pegar cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo tem o Rio Tietê lá, né? Rio de Janeiro tem a Lagoa de Jacarepaguá-aqui, enfim, tem um problema crítico. Mas eu acho que o que o Pedro quis trazer é a importância de indicadores que a gente pode, vou dar aqui o nome, mas de intermediários, né? Por exemplo, a gente está falando de indicador, a gente está falando de saúde. E aí a gente quer atacar a saúde. Todo mundo vai atacar a saúde. A gente precisa investir na saúde. Só que existe uma alta correlação com saneamento básico e água potável.
Então, se você for pegar, por exemplo, hoje eu pego o município do Rio de Janeiro, os hospitais de alta complexidade, grande parte do atendimento dos hospitais de alta complexidade são pessoas que estão com problemas de dor de barriga. Então, a pessoa que vai num hospital de altíssima complexidade para tentar lá numa emergência ou urgência ser atendido por algo que deveria ser simples e o médico lá do bairro, né, da UPA, enfim, poderia atuar. O que eu acho que... Aí, Pedro, só trocando aqui, né, eu acho que o que é importante nessa reflexão, né, de quando a gente está fazendo um projeto, e aí vocês vão ver projetos estratégicos, prioritários, críticos, enfim, o nome que a gente quiser dar, mas muitos desses indicadores são impactados por outros que às vezes a gente não está atento a isso. Então, e saneamento básico no Brasil é crítico, a gente sabe que muitos municípios vão ter dificuldade de resolver isso a longo prazo, mas como é que a gente pode atenuar ou mesmo resolver, né? Ou pegar recursos para isso? Porque hoje a gente tem um problema crítico de maneira geral nos municípios e governo do estado idem, né? Que é a capacidade de investimento. Então, quando você pega lá quantos % de investimento eu estou aplicando em saneamento básico ou até em outras áreas. Então, o que a gente vem falando com os municípios identificou os problemas, tentar captar dinheiro em Estado ou governo federal, porque existem financiamentos para isso, né? Até mesmo financiamentos internacionais. O exemplo, não sei se o pessoal de Curvelo tá, eu tô falando de Curvelo porque ontem a gente ficou 1h30 falando especificamente com eles. Então, por exemplo, tem a secretária de administração, a Tatiana, ela já tem a ideia, como ela fez o doutorado dela no Reino Unido, ela sabe que tem linhas de investimento no Reino Unido para a América Latina, e que sobra, porque não tem projetos. Então, o que a gente também está tentando trazer para vocês? A importância de captar dinheiro que não seja da fonte do Tesouro. Existem financiamentos disponíveis, então a gente precisa avaliar, entender tudo isso. Mas voltando ao ponto do Pedro, como é que vocês enxergam, ele trouxe um exemplo para mim que é fantástico, de saneamento, impactando, não tenho saneamento, não tenho água, e isso está impactando na saúde. Então, ele deu um exemplo, né, mas a gente pode ampliar. E aí, o que é interessante que o Pedro e a Mariana estão provocando, fiquem super à vontade, gente, porque às vezes a gente está pensando, meu exemplo aí é simples, não é simples, não, provavelmente é a realidade que todos os municípios estão vivendo, ou vivem, Maria. Então, por favor, fiquem super à vontade aí de contribuir, porque vocês sabem até mais do que a gente. Acho que alguém levantou a mão aí, Wilson, né? Só retomar o ponto do Bruno, bem rapidamente, só para fechar o comentário do Bruno. Bruno, esse dado de saneamento, pegando aí o que o Alexandre falou da importância do dado, né? Ele está no diagnóstico que nós vamos, que a comunidade vai passar para vocês, né? Que nós elaboramos juntos e a comunidade vai passar para vocês. E aí, e lá a gente tem o dado tanto do abastecimento quanto do tratamento de água, além de vários outros, né? Do lixo, esgoto. Agora, o tema do saneamento especificamente, e acontece isso com outros temas, e eu acho que esse é um ponto importante para a Agenda 100, ele é transdisciplinar ou interdisciplinar, né? Ele é multifacetado por natureza, porque saneamento, quando você pega a definição e os dados do IBGE, ou de outro portal público, você tem água, esgoto, energia, condições de moradia, tem uma série de pontos, né? Então, o saneamento, ele tem uma série de dimensões a serem atendidas. Por outro lado, ele impacta uma série de questões. Qualidade de vida, saúde, às vezes impacta até o transporte, né? Porque muitas cidades dependem dos acessos aos locais para poderem estender sua rede de saneamento. Então, ele anda junto, muitas vezes, com as condições de transporte, de locomoção. Mas também ele gera uma série de benefícios. Ele não gera ele pode gerar, né? Ele não gera só impacto nas condições de vida e na saúde diretamente. Ele pode gerar um impacto em termos de emprego e renda. Projetos de saneamento, eles são grandes e mobilizam mão de obra. Então, assim, tentando trazer mais um pouco a questão do saneamento, mas que também vale para outros aspectos. Então, aspectos como esse, eles são críticos pela urgência, mas também pela característica múltipla deles, né? Eles podem abarcar uma série de questões e impactar e causar uma série de benefícios para a cidade. Então, um projeto de saneamento é um bom exemplo disso.
Vamos lá. Alguém tem mais comentários? O Wilson de Ananindeua. Bom dia. Vamos lá, Wilson. Bom dia. Estão escutando? Tranquilo? Sim, estamos. Escutando bem. Bem, Ananindeua, aqui no Pará, a gente tem 500 mil habitantes, praticamente 600 mil habitantes e, historicamente, eu até pensei que era Ananindeua aqui pelos índices, de municípios acima de 500 mil, talvez o município com menor índice de saneamento do Brasil. Mas, especificamente sobre o que está posto, eu acho que tinha algumas questões fundamentais e a gente precisaria estar discutindo. Primeiro, o que levou, até para fazer uma discussão mais ampla, até por conta dessa questão do saneamento do Brasil, dependendo de quem é a responsabilidade do saneamento no município. A gente sabe que tem municípios que assumiram parte disso, né? Outros estão nas companhias estaduais e por aí outros privatizaram. Então, em relação a essas obras com prazos que não seriam suficientes para a finalização das mesmas, primeiro o que levou, acho que era importantíssimo ter a informação do que levou ao a não atenção ao prazo final da obra, que prazo a gente vai precisar, que tempo vamos precisar para finalizar, para aí a gente partir para as seguintes questões, né? Quem é o responsável por essa execução? A gente tem projeto de saneamento pelo PAC, projeto de saneamento executados pelas próprias companhias de saneamento. Essa obra está sendo executada pela Secretaria, pelo próprio município, está sendo executado pela Caixa Econômica. Grande parte de obras estruturantes na área de saneamento são financiadas pela Caixa. E como você bem colocou, a questão do lixo, esgoto e água. A gente está com um problema aqui no estado, na região metropolitana, a Ananindeua é da região metropolitana, que o processo de coleta de lixo está judicializado, totalmente judicializado. Então, a discussão sai do âmbito só do território do município, né, vai para uma discussão no aspecto da região metropolitana, mas que tem um terceiro ator, que é o Poder Judiciário. Ele que está tocando agora as decisões por conta de um espaço onde está sendo alocado o lixo do território. E, a partir disso, dessas questões que coloquei, fazer uma grande discussão se, inclusive, é possível algumas obras ainda serem finalizadas, para a gente saber qual o caminho a ser tomado. Daí ter relação com as outras questões aí de saúde que você colocou, a gente deixa para comentar daqui a pouco. Mas era mais uma questão mais objetiva em relação ao que foi posto. Tá bom, Wilson, agradecido por expor aí essa situação e pelos seus comentários. Eu queria pegar só 2 pontos do que você falou, que acho que já é bastante, né? O primeiro dos pontos é o prazo. Mesmo que as obras estejam atrasadas, continua sendo uma questão urgente, né? A gestão passada construiu um projeto que por algum motivo atrasou, mas esse projeto, como a gente vê aqui no dado, ele atendia uma necessidade real. Atrasou, né? Recursos, gestão, dificuldades não vistas, planejamento, enfim. Mas a questão, a urgência da questão está dada, né? Então, mesmo assim, mesmo tendo um problema aí na gestão do projeto, ele continua sendo urgente. E essa urgência talvez tenha se multiplicado agora, né? Porque, além da situação crítica, a gente tem também uma demora. Então, a má notícia aqui, né, no gráfico, no exemplo, é que a gestão atual herdou um problema um pouco maior do que era para a gestão anterior. Né? Então, só reforçando que a questão do prazo, tá? Não acho que tenha sido o que você colocou, mas o fato de estar atrasado aqui não elimina a urgência, na verdade, aumenta, né? Tá? Fica à vontade para comentar isso, tá, Wilson? Não acho que tenha sido isso que você colocou, mas só aproveitando o seu exemplo. E o outro ponto da judicialização, e aí eu acho que é uma questão urgente mesmo, não é o ideal que esse processo fique judicializado. Então, o estado de judicialização da questão do saneamento pode ser, por si só, um ponto crítico a ser contemplado nos 100 dias. Né? Como é que a gente pensa em alternativas para essa situação?
como é que a gente gradativamente vai reconstruindo esse projeto, esse programa e esse processo de saneamento. Então, só para exercitar em cima do que você colocou. Pedro, só adicionando, acho que o ponto que você falou, ele traz, quando envolve muitos atores, sempre me traz à mente o processo que os gestores, né, os executivos precisam estar atentos, que é a capacidade de articulação. E hoje o Wilson falou, né, esses temas são muito complexos e acaba envolvendo muitos atores, né, e agora está com um ator que está aí no processo de visualização, dependendo da área. Então, o que acontece? A gente até falou, acho que até foi eu que falei isso na última vez que a gente teve esse encontro, a primeira vez que a gente teve esse encontro, muitos municípios, quando a gente faz o processo de apoio, a gente tem que envolver outros atores, tem que começar a colocar na mesa atores que a gente nunca conversou, entendeu? E aí você falou do processo de judicialização, teve vários municípios, mas teve dois particularmente e eu vou dar o exemplo da saúde, que foi a gente observou em vários municípios, né, que tem gente que estava lá, já tem uma equipe até de advogados que já estão especialistas nisso lá, de fazer o processo de judicialização de remédios. E aí quando a gente começou a ver um certo município, primeiro a gente vai lá a gente analisa o dado, analisa o que a gente chama de qual é o problema, né, analisa o fenômeno. A gente viu que tinha lá alguns escritórios que eram os mesmos que estavam fazendo processo de visualização na saúde no município. A gente começou a ver, aí a gente foi ver quem eram as pessoas. A gente começou a perceber que as pessoas não estavam nem entrando no processo da fila do SUS normalmente para ser atendida. Então a gente foi lá, explicou, aí o juiz já toma a decisão que o município está errado, que o executivo está errado. Então a gente foi lá e apresentou para o judiciário, olha aqui o que está acontecendo. E aí o juiz passou a ter uma outra postura sobre o problema. Em outro município, foi algo semelhante, a gente foi apresentar para ela o processo que o município estava fazendo de eficiência fiscal, o quanto o município estava economizando e melhorando o atendimento em algumas áreas por conta do processo de eficiência fiscal. E aí, sentou com o judiciário, ela falou, nossa, não tinha, era até ela não tinha visão de que o município estava fazendo isso, ela começou a tomar uma outra postura com o executivo. Então, o que eu quero dizer com isso? O processo de articulação, de comunicação, independente de quem está executando a obra, se está impactando o município tem que fazer um processo de articulação, monitoramento para, não necessariamente pode ser o agente que está lá executando, mas sim, né, colocar em evidência, até mesmo às vezes com projetos do governo do estado e assim por diante. Ok, Mariana, me ajuda com os comentários? Mais alguém gostaria de comentar, colocar algum caso ou problematizar aqui o nosso exemplo? Pode seguir. Tá bom. Então, eu vou fazer um último comentário sobre ele, que é o seguinte. Exercitamos um pouco a questão dos dados, né? A gente vai fazer isso nos próximos também. Tentando fechar um pouco sobre a utilidade dos dados. Para que eles servem? E a partir das nossas discussões, acho que isso ficou um pouco mais claro. Eles servem tanto para validar ou criticar as percepções que nós já temos. Então, quando você trabalha muito tempo numa cidade ou vive na cidade, você vai ter uma série de percepções daquilo que é crítico, urgente, daquilo que te afeta mais, ou você vai ter percepções de terceiros em relação a coisas que os afetam, e aí para você, como gestor, elas são críticas. Os dados servem para dar uma organizada nessas coisas, né? A gente pode ter 50 questões críticas chegando para a gente, 50 percepções, mas 10 delas, 5 delas, 15 delas no dado realmente são críticas. Então, o dado serve para organizar essa nossa lista de prioridades, né? E o segundo ponto para que o dado serve, né, o segundo ponto de utilidade do dado, é para apontar questões que a gente não vê. Então, a gente pode estar com uma lista de 50, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 coisas que nós não vimos dentro dessa lista, mas quando nós vamos ver os principais dados sobre os municípios, ou seja, aqueles que estão mais relacionados ao bem-estar da população, ao desenvolvimento socioeconômico, à própria gestão, a obrigações legais, de repente, esses principais dados, eles apontam uma outra coisa, né? Apontam novas questões. Então, os dados, resumindo, têm essas duas grandes funções num planejamento e, por isso, numa agenda de 100 dias. Validar ou criticar as percepções,
a nossa lista de prioridades e apontar novas questões que nós não vimos antes. Então, assim, a gente pode passar para os próximos. Tá? Se alguém tiver algum comentário aí sobre os dados, quiser complementar, também fica à vontade. Se alguém quiser trocar alguma experiência de uso de dados, senão a gente vai seguir aqui. Então, vamos lá. Bom, segundo ponto em relação às urgências. Obrigações legais do ciclo da gestão. Nós temos uma série de calendários que estão vinculados a uma série de obrigações. E tem outras obrigações que aparecem, né, ou que estão dadas numa situação, por exemplo, de judicialização do saneamento, ou judicialização da saúde, ou outras questões judiciais que vão gerar demandas, que também fazem parte das obrigações legais. Então, eu destaquei 3 aqui. O ciclo de planejamento e orçamento, ou o ciclo financeiro de maneira mais ampla, e aqui eu encaixei a dívida, a previdência, a responsabilidade fiscal, mas que é caracterizado principalmente, essencialmente, pelo PPA, a LDO e a LOA. Então, nós vamos ter que fazer, precisaremos fazer, né, um PPA da gestão atual esse ano, né, começar esse ano, fechar esse ano, na verdade. E vamos ter que derivar disso uma LDO e uma LOA. Então, esse planejamento e esse orçamento, eles não podem ficar para a véspera do PPA. Então, eles já são, desde hoje, uma questão de Agenda 100. Eu preciso começar a preparar as bases que vão alimentar esses planejamentos e o novo orçamento. Bom, outro ponto, calendários da saúde e da educação. Tem outros calendários de outras áreas que também são críticos, mas saúde e educação se destacam muito. A saúde porque tem a questão das pactuações e dos CIOPs, e a educação porque tem as aulas, é o calendário mais, vamos dizer, estruturado, né? Ele tem data de aula, tem que ter, tem período de férias, tem tudo organizadinho. E o CIOP, que também traz aí uma relevância para o calendário da educação. Então, esses 2 calendários, pelo menos, precisam já estar na Agenda 100. Como é que a gente vai lidar com a questão da saúde nesse momento e como é que a gente vai lidar com a questão da educação nesse momento, e aí considerando, inclusive, o retorno às aulas. E o terceiro ponto são trâmites, de forma geral, envolvendo o legislativo, o judiciário ou outros processos. Essas questões, elas podem não estar programadas, como o planejamento e os calendários da saúde e da educação, mas elas têm uma programação, elas têm um processo com datas definidas. Então, essas datas definidas e as exigências de cada momento do processo precisam estar na Agenda 100. A gente não pode ser pego de surpresa pelo andamento dessas questões. Ok, gente? Alguém tem dúvidas, comentários? Alexandre quer complementar de alguma forma? Então, vamos por exemplo. Então, aqui eu trouxe um exemplo que na aplicação de 25% das receitas de impostos na educação, uma questão que está na Constituição, uma questão que é controlada hoje, que impacta o CALC, por exemplo, né? E aí o recebimento de transferências voluntárias, e na aplicação do percentual mínimo de 15% de receitas próprias na saúde, também é uma questão legal, também impacta o CALC e o recebimento de transferências. Então, essas 2 questões estão vinculadas aos calendários, não só aos calendários, né, mas elas pegam aí outros itens, como planejamento e orçamento, da saúde e da educação, e elas são questões que precisam começar a ser tratadas na Agenda 100. Se eu não venho aplicando os 25%, ou não tenho essa previsão de fazer isso esse ano, ou os 15% da saúde, eu preciso me programar, eu preciso me planejar para saber o que eu vou fazer para regularizar essa situação ao longo do tempo. Tá? Então, é um exemplo de questões que tem a ver com esses 3 itens. Também no material da Comunitas das outras jornadas, vocês veem aqui embaixo os links, né, dos compromissos setoriais e do ciclo de planejamento e orçamento, a gente tem alguns outros exemplos. Algum comentário? Bom, então vou pegar aqui um exemplo que diz respeito ao aspecto financeiro. Vocês vão ver que claramente é uma situação
urgente, né? Ela vai ter um impacto sobre esse município do exemplo. Então, qual é a situação? Apesar de nos últimos 3 anos o gasto com a amortização da dívida vir aumentando, então eu estou pagando mais para reduzir, estou amortizando a dívida. A dívida consolidada, pessoal, eu vou pedir desculpa, porque aqui não é juros em cargos, tá? Eu vou mudar aqui para a gente não ter prejuízo no próprio trabalho. Apesar de a gente vir amortizando a dívida e vir pagando mais por isso, a própria dívida consolidada também vem aumentando. Então, qual é a situação urgente? Ela é clara, né? O município está entrando num ciclo de endividamento, um ciclo vicioso, que provavelmente, se a gente não parar agora para arrumar a casa, a gente vai ter bastante problema durante a gestão. Tá? E aí eu queria convidar vocês a colocarem situações semelhantes dos seus municípios e comentarem também como é que vocês veem essa situação e o que a gente poderia fazer ou o que já vem sendo feito por vocês nesse sentido, desse exemplo. Aí daqui desse exemplo a gente pode partir para outros. Mariana, alguma mãozinha levantada? Ou a gente vai para a escolha do município? Pedro. Vou ter que escolher aqui. Então, quer seguir a ordem alfabética? Só um minuto, Pedro. Eu posso fazer uma provocação aqui? Qual município que está presente hoje está com caixa confortável? Boa provocação. Ou que acha que vai ter, nos próximos 4 anos, a gente vai, com a arrecadação, mais aí os repasses do governo, FPM, né, geralmente é um repasse importantíssimo em municípios, enfim, que acha que vai passar tranquilamente os próximos 4 anos financeiramente. Paraty não está aí não, né? Eu queria muito dizer que seria eu, Alexandre. Só fique à vontade para comentar, porque ninguém está muito bem nessa situação. Bruno. O Bruno, tá. Eu tenho 4 pendências no cálculo. Eu tenho 40 milhões no IPREB, que é a arrecadação do INSS, né, local, municipal. E, enfim, a gente ainda está mapeando como a gente vai conseguir, né, através da arrecadação do município e algumas negociações, né, parcelamento, não sei, né, como que a gente vai conseguir avançar nisso em relação ao cálculo. Né? O cálculo é nosso calcanhar de Aquiles, né, digamos assim. Porque sem o cálculo vocês não conseguem fazer nenhum. Exatamente. Isso. Até nas nossas mentorias individuais, né, acho que a gente vai aprofundar um pouco mais e quais caminhos a gente pode fazer, né, para que a gente tenha essa maior liberdade, né? A gente conversa sobre isso no teu caso, não sei, eu não lembro quais são os itens. Aí a gente vai ter que ver, porque dependendo do item que for e quanto tempo vocês estão no cálculo, vai ter que ter uma ação mais drástica. Aí a gente tem que avaliar se o prefeito vai estar disposto a fazer isso, enfim. Mas a gente avalia. Tá bem. Porque o cálculo tem dependências de diversas naturezas, né? Desde a documentação mais simples até questões de equilíbrio fiscal. Né? Você precisa gerar recursos, às vezes, para poder sanar uma pendência. Mas tem município que a gente teve experiência de município que estava no cálculo, que não deveria estar no cálculo. E aí teve que fazer medidas judiciais, porque já estava, por exemplo, você foi lá, fez um parcelamento, e aí já estava pagando parcelamento, não conseguiu sair do cálculo. Aí tem que avaliar caso a caso, porque às vezes você está no mesmo item que um outro município, mas tem as particularidades, né? Então a gente tem que entender o que é. E aí teve um município, né, que a gente trabalhou, era tão crítico que eles criaram um comitê e a pessoa ia de 15 em 15 dias para Brasília para poder... Porque eles estavam há 10 anos no cálculo. E é lá do Pará, lá perto de Ananindeua. Poderia até falar o nome, porque é público, eles falavam para todo mundo, mas estavam 10 anos. Então eles criaram uma rotina de combate. Então a pessoa ia para Brasília, e aí que eu falo o processo de articulação. Ela foi lá, ela sentou, ela mostrou o problema, aí parcelaram um monte de... E aí conseguiram sair. Então, dependendo do item, é complexo, e aí a gente vai ter que avaliar com vocês. Mas essa é a sua realidade, Bruno. Assim, eu fiz a provocação ao contrário, né? Quem é que está bem? Porque quando a gente pega os indicadores do Brasil inteiro, 98% dos municípios estão num problema complexo, né? Quando a gente pega
pegando um indicador ali que é a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio, como eles fazem um indicador que eles acompanham quase 10 anos, se já não tem 10 anos, a gente consegue ver o histórico, né, do Brasil inteiro. Eles acompanham todos os municípios do Brasil. Então a gente consegue ver ali o nível de endividamento, uma série de questões, é a realidade dos municípios. É complexo, né? Os municípios, e aí eu acho que a gente falou nisso para alguns municípios, a gente o problema no início dos anos 2000 que foi a abundância de recursos. Oi. Cortou um pouquinho, se puder repetir o finalzinho. Eu estava falando que em relação aos indicadores econômicos, né, de eficiência fiscal ali, de gestão, a maioria dos municípios no Brasil, 97% deles estão com problemas financeiros, né? Quando você vai olhar, o município que não tem problema financeiro é porque ele tem ou uma grande obra ou um grande investimento que por um período vai fazer o município passar por tranquilidade. Exemplo eu não lembro qual foi o município no Pará, que há uns 5 anos atrás estava bem, porque tinha a Nani deu aí para poder ajudar o Wilson. É um município que teve Belmonte. Qual é o município que estava lá investindo? Não lembro agora o nome dele. Vitória do Xingu. Mas não era Vitória do Xingu, não. Então, mas tinha um município que estava super bem, inclusive os indicadores eram o melhor do Brasil. Altamira? Altamira, não lembro. Eu não vou lembrar qual é. Você lembra, Patrícia, que a gente estava... Novo Horizonte, não. Não lembro. O prefeito era todo orgulhoso. E eu falei para ele, prefeito, desculpa, mas isso vai acabar em 4 anos, porque a obra vai acabar, e ISS vai cair, e não deu outra, né? Ele já está com problema. Mas, enfim, o que é importante nesse cenário? Que provavelmente todos vocês estão, né? A gente vai enfrentar uma dificuldade de arrecadação, e especialmente porque a gente está vivendo o Covid, né? Então, a arrecadação vai cair, alguns municípios que a gente trabalhava que também viviam com ROT, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, muitos municípios do Rio de Janeiro acostumaram a viver com ROT durante muito tempo, né? E o Rio de Janeiro achou que ia ser a Arábia Saudita. Veio lá a queda do petróleo, o barril era 120, caiu 60, então, ou seja, ninguém está preparado para isso. Então, a nova realidade agora da gestão pública, municipal e qualquer esfera eu preciso me antecipar, e o Tribunal de Contas é muito claro com relação a isso, né? Caiu receita, como é que eu faço para administrar minhas despesas, né? Isso é super complexo, porque, em geral, os municípios acostumaram eu aumento minha receita, eu aumento minha despesa com a mesma velocidade, né? Então, se você for pegar lá no início dos anos 2000, que a gente teve um grande aumento de receita nos municípios, a gente também aumentou com a mesma velocidade as despesas com pessoas. E hoje abaixar isso quase... A capacidade de diminuir despesas com pessoas ela é muito pequena, né? Dependendo do município, dependendo do regimento, tem uma série de apelos políticos, enfim. Então, essa é a realidade de vocês. Então, você acha que o Pedro está colocando, assim, é importante a gente ouvir vocês, porque é o que a Patrícia, a Mariana e a Dai falaram. Qual é o nosso processo de trabalho com vocês? É construção em conjunto. Então, assim, conforme várias vezes vocês vão falando, o Wilson deu exemplo, outros deram exemplo, a gente vai anotando aqui, porque depois também a gente vai poder trabalhar com vocês ou dar orientações pelo grupo nessas reuniões mais específicas. Então, sintam-se super à vontade. Aí o Bruno falou da dificuldade, já fiquei atento aqui, já anotei. Então, tem cálculo, para olhar lá o item, e depois a gente já começa a dar algumas orientações. Então, é importante vir à tona aí trocar experiências, porque isso que é rico nesse processo, a gente aproveitar. Eu sei que a gente está à distância, né? Eu e o Patrícia estavam falando agora aqui no chat aqui, nossa, a gente estava acostumado a viajar o Brasil inteiro, agora está tendo que fazer tudo aqui por Zoom. Alexandre. Então, vocês trocam, por favor, pode falar. Desculpa te interromper, tem 2 comentários aqui. O Pedro, que é secretário de Finanças de Curvelo, ele acabou de escrever uma mensagem no chat porque ele está sem microfone. Aí eu pensei em ler para vocês. Posso, Mariana, acho ótimo. Posso só fechar um ponto em relação ao comentário do Bruno? Coisa rápida. Pode, por favor. Bruno, você falou muito sobre o CALC. Tanto o CALC quanto o CAPAG do Tesouro, os índices da LRF, pessoal nesse
nesse meio aí, né, que também foi outro índice que o Alexandre comentou, e o IFGF, que mostra essa questão da capacidade de investimento, da autonomia do município, todos eles estão no diagnóstico, tá? O que a gente está fazendo aqui, vendo alguns dados, também é já exercitar um pouco do raciocínio do diagnóstico. Então, vocês conseguem ver lá a situação atual e o histórico do município em relação a todos esses índices. Então, você já sabe que tem pendência no CALC, mas está lá no diagnóstico também essa evidência, né? E aí, um comentário rápido, para a gente ir para o colega. O CALC e o CAPAG, assim como os índices da LRF, são indicativos imediatos de questões urgentes para a Agenda 100. Como eu falei do saneamento lá atrás, eles são interdisciplinares, são multifacetados, e eles têm uma série de impactos, como vocês já sabem. O CALC, por exemplo, impacta na capacidade de pegar recursos de convênios voluntários. Então, o CALC e o CAPAG, vocês abrindo simplesmente lá a ficha de vocês já conseguem ver ali indícios de prioridade. O CAPAG, por exemplo, tem o endividamento, tem a liquidez, dali você consegue desdobrar se você está bem em receita, está mal em caixa, enfim. Tá? Só para deixar essa dica rápida. CALC, CAPAG e LRF, ou seja, o RGF, né? Eles são indicativos imediatos de questões para a Agenda 100. Vamos lá, Mariana. Eu vou, então, só ler o comentário aqui do Pedro, secretário de Finanças de Curvelo, e depois tem uma pergunta, um comentário do Eduardo Spiden, de Timon, do Maranhão. Ok. Bom, o Pedro de Curvelo diz assim: aqui publicamos um decreto para, além da revisão e renegociação dos contratos, fazermos análise dos restos a pagar, processados e não processados, para saber o que de fato é pertinente e continuar a implantar. Estamos fazendo a negociação das dívidas de financiamentos junto dos bancos também, devido ao estado de calamidade, pedindo ou a redução dos juros ou a aplicação em benefícios dos hospitais. É uma ação que esperamos otimizar mais os recursos. Bom, primeiro, parabéns, vocês têm um plano de 100 dias. Acho que é um bom exemplo de iniciativas a serem consideradas aí nessa agenda, né? Eu não tenho mais comentários sobre, eu achei excelente. O Eduardo do Timon quer comentar também. Isso. Bom dia. Desculpa, Eduardo, acabei de relembrar de um ponto do comentário anterior. Acho que vale a pena a gente colocar só para não perder aqui. Um outro ponto que poderia ser considerado nessa situação são economias internas. Porque vocês vêm trabalhando as dívidas, né, a renegociação, os contratos, mas também vale a pena ter um olhar para o consumo dos recursos. A gente pode ter contratos mais baratos, mas estar consumindo muito e ter uma demanda contratada, né, esses contratos, né, muito alta, muito além do que a gente precisaria. Então, vale a pena avaliar o uso dos recursos internamente. Se eu tenho regras para usar recursos, por exemplo, regra de energia, regra de telefonia, regra de outros recursos, combustível, e como é que eles estão sendo efetivamente utilizados e controlados na ponta, lá no dia a dia da prefeitura, porque isso também pode gerar uma economia grande, além da renegociação dos contratos em si e das dívidas. Fica só esse outro ponto de Vamos dar dica, exemplo, né? Fica claro assim, ó, olhem lixo, olhem energia, olhem merenda escolar, transporte escolar. Com certeza vai ter ineficiência nesses 4 pontos. Medicamentos pode ter também, combustíveis. Aqui, energia, em geral, historicamente, é impressionante. Vai ter economia. E aí o que o Pedro está falando em geral, a gente faz os cortes, olha os contratos, olha os indicadores, mas quando eu vou olhar lá, quanto eu estou gastando de energia, eu vou ver que meu colégio, que hoje, onde a minha escola, que era uma casa residencial, continua enquadrado na companhia de energia elétrica como uma casa residencial, e é onde eles ganham dinheiro, porque você passa da cota da lá faixa de consumo. Da faixa de consumo, exatamente. Isso é muito comum em várias prefeituras. Então, assim, a gente falou que alguns pacotes, mas tem aí, a gente pode até botar uma lista, né, Pedro? Depois alguns exemplos que a gente pode destacar e ver. Então, só somando ao seu ponto, tentando resumir, Pedro, veja todas as demandas contratadas em geral
principalmente desses contratos de larga utilização, né, que o Alexandre comentou, e veja as regras de gasto. Exato. Quanto você define internamente que as pessoas podem usar de cada recurso e quanto você controla isso. São duas formas rápidas da gente ganhar não só na contratação, mas também no consumo do recurso. E todos os contratos que tiver o IGPM, renegocie, porque não é real. 20,43% de aumento, nada no Brasil, nenhum investimento é isso. Então, pode renegociar com fornecedores que eles não aceitar. Vamos lá, vamos seguir para o próximo. Desculpa interromper. É o Eduardo, né? Eduardo. Isso, bom dia. Sobre essa questão da energia, a gente está justamente aqui em Timon conversando com a empresa de energia aqui, a Equatorial Maranhão, e justamente, né, a gente já identificou demandas contratadas, né, nas unidades de alta tensão, muito acima do que é efetivamente aí utilizado, né? Então a gente paga a mais. Só com um detalhe, né? A gente estava nesse ano passado com escolas paradas, né? Então, assim, para fazer é importante ter cuidado agora na avaliação histórica disso, né? Que o dezembro 2020, aliás, né? Um ano atípico, né? Para esse tipo de análise. Então, acho que a dica é fazer um estudo cuidadoso aí para mudar essa contratação. Mas pega o histórico dos últimos 3 anos e, de repente, até tira de 2020 e faz análise. Eu não sei se você pediu, mas pedir as contas detalhadas e pedir explicação, em geral, eles não gostam muito de dar esse dado, não, porque eles sabem que você vai descobrir que existe uma ineficiência. Mas ó, a minha experiência aqui está sendo bem assim, foi muito fácil conversar com eles, muito fácil, conseguimos o dado bem rapidamente, bem tranquilo aqui a conversa. Ah, que bom, Eduardo. Isso não é tão comum. Pela nossa experiência, esse dado é um pouco difícil de conseguir. Mas vale a pena avaliar, tá? Porque é uma redução rápida. Você consegue o dado, mostra que a demanda não é mais aquela faixa e ponto. Tem que alterar porque, enfim, fique real, né? O contrato não tem validade. Perfeito. Mas o meu comentário inicial era, você até comentou, Pedro, sobre a questão do pessoal. Aqui em Timon é um problema, né? O índice de o gasto com o pessoal é muito elevado aqui. E teve uma lei complementar agora, que saiu agora em janeiro, a lei complementar 178, que ela define, né, de uma vez por todas, o que pode ser deduzido, né, das despesas do pessoal. Alguns tribunais de contas admitem certas deduções, né? Aqui o Tribunal de Contas do Maranhão, por exemplo, admite a dedução do imposto de renda retido na fonte no cálculo com o pessoal. E agora, com essa nova legislação, isso tende a acabar. Então, é um risco aí também que que é bom ser avaliado aí nas municípios aí de outros estados também, como é que é o entendimento e se tem algum impacto para os municípios. E a outra, em termos de legislação também, que é importante, o cenário aí de arrecadação para o ano é muito incerto, né? Mas o que talvez seja uma boa novidade para os municípios é a Lei Complementar 175, que pacificou aquela história tá mudando agora, né? Do tomador, aliás, do prestador para o tomador, né? Então, muitos municípios vão aumentar a sua arrecadação de ISS aí por conta de arrecadação de plano de saúde e cartão de crédito. Então, vale a pena também os municípios darem uma olhada se tem alguma medida a ser tomada, ajuste de legislação para ser feito, para poder, assim que for começar a entrar essa receita, né, não ter nenhum impedimento por conta de alguma falta de alguma legislação no município. Era isso. Ótimo, Eduardo. Eu acho que você trouxe 2 pontos fundamentais. Esse primeiro de arrecadação, né, da Lei Complementar 175, vale até a pena colocar no plano de 100 dias, né? Porque pode ter que ter decreto, pode ter uma série de ações e perder receita é ruim, né? Então, acho que você falou 2 pontos importantes. E aí eu queria complementar, você falou da lei complementar, né? 178, tem que tomar cuidado que alguns tribunais, por exemplo, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, de Pernambuco, tem outros também. E o que acontecia? Há pouco tempo, os municípios colocavam os funcionários de saúde em uma OS
funcionários iam para a OS e com isso eu não entrava na minha folha. E agora isso está sendo revisto, está sendo super... Aqui no Rio de Janeiro, conversando até com o Leônidas falando sobre isso, o tribunal já está notificando alguns municípios em relação a isso. Então, ficar atento aí também, que municípios que têm OS, e os funcionários não estão entrando na folha, isso pode ser revisto por alguns tribunais também. Então, isso vai ter um alto impacto aí na LRE. Pessoal, para a gente seguir, eu queria fazer uma última pergunta em relação a esse assunto de obrigações legais, tá? Especificamente sobre educação. Queria que alguém comentasse, alguém que já tenha um plano de retorno às aulas, ou que esteja pensando em fazer, já tem algumas ideias, comentasse um pouco sobre isso. Queria trazer esse exemplo, porque a gente falou bastante aqui do planejamento e orçamento, né, do endividamento, no caso, e outras questões, mas não falamos tanto sobre os calendários. Então, se alguém tiver esse exemplo da educação e puder trazer, seria uma boa. O Wilson levantou a mão ali, acho que aí complementa. Acho que é um exemplo bem relevante para esse momento. Eu vou falar primeiro do que eu tinha anotado aqui, antes de entrar na educação, que eu tinha levantado a mão anteriormente. Tranquilo. Primeiro, Alexandre, só um comentário rápido, Belo Monte criou muitos falsos ricos aqui no Pará, né? A obra está em Vitória do Xingu, mas o município mais impactado foi Altamira, que é do lado, mas vários municípios de impacto da obra tiveram muitos recursos. Mas é aquela região, mas a gente tem muito disso aqui por conta da atividade mineradora e por aí vai. Bem, eu queria entrar rapidamente num ponto aqui colocado, que foi identificado aqui no município. A gente, ao assumir, identificou que o impacto da saúde nas receitas estava em torno de 25%, né, do recurso próprio. Então, é urgente. E ao olhar para dentro da secretaria, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ao olhar para dentro da Secretaria Municipal, a gente identificou entre a receita e a despesa algo em torno de 3 bilhões mês de uma despesa acima da receita. E isso não condizia com os saldos em contas que a gente encontrou. Na primeira análise que a gente está fazendo, o que foi identificado? Que as folhas de pagamento, 100% das folhas de pagamento e vários contratos estavam onerando o recurso próprio da Secretaria, do município. O recurso próprio da Secretaria Municipal, o que levava a um aporte maior de recursos pela Prefeitura para dar conta do setor saúde. Enquanto contas de transferências federais com saldos bastante significativos, porque em determinado momento se tocou toda a folha de pagamento com recurso próprio e não necessariamente com recursos de programas. Então, isso é importante olhar, porque tem um custo saúde que aumenta absurdamente, e essa questão que foi posta aqui da gente avaliar contratos, aumentar a receita, mas a gente precisa olhar para dentro das secretarias, né, no caso da saúde, que eu comentando aqui, pode ser na educação, como esse processo administrativo interno está dificultando e está onerando e pressionando as secretarias municipais, e no caso do município, com maior aporte de recurso próprio. Bem, isso é um comentário rápido. Aqui, sobre a questão da volta às aulas, a gente está com um problema, eu acho que vocês estão acompanhando, a gente aqui, apesar de estar quase 2.000 quilômetros de Manaus e a 1.000 quilômetros de Santarém, que é um município que já está em lockdown, toda a região do Baixo Amazonas e Oeste já está em lockdown. Eu acho que é questão de tempo da região metropolitana de Belém está sofrendo os mesmos impactos. Então, a questão do nosso calendário está totalmente prejudicado, a gente já não retorna às aulas e a gente está discutindo com a Secretaria de Educação as alternativas, né, tecnológicas de como dar conta de manter o calendário escolar, né? A gente mudou tudo, estava toda uma programação, mas essa situação que está indo baixando dessa vez no mapa modificou todo o nosso planejamento. Mas a gente está revendo isso. Obrigado. Tá bom.
Obrigado. Falando sobre essa questão do Wilson, depois até a gente pode discutir, mas pelo que eu entendi, você achou que 25% é muito, né, na saúde, né? É isso que você está trazendo? Não, hoje a maioria dos municípios brasileiros já tem um investimento maior do que está posto na Constituição. Isso é uma questão de fato. Não, porque o valor que você falou de 25% eu achei até baixo, dado que a Ananideu é o segundo maior município hoje do Pará, né? Está na região metropolitana, vocês acabam sendo polo, então vocês estão gastando até... Eu não conheço a estrutura de saúde, então está até um bom valor dado o porte da cidade. Não só a segunda maior do Pará, mas como a terceira maior da Amazônia, né? Sim, a terceira maior da capital. Sim. Mas mesmo com essa situação, a nossa situação fiscal não é ruim, esse é fato. Mesmo com essa avaliação, ao olhar para dentro da secretaria, a gente observou que um percentual, a gente está fechando, significativo desses recursos, se davam porque dentro da Secretaria Municipal se onerou muito, se vinculou muitos contratos e folhas de pagamento somente para recurso próprio, o que obrigava a Prefeitura a aumentar o repasse para a Secretaria Municipal para dar conta do que estava vinculado ao recurso próprio. Entendi. Você está falando de uma questão de gestão, mais de gestão do que o tamanho do percentual, entendi. Exatamente. Do olhar que a gente precisa ter para a gestão. Ótimo. Ideia, a gente tem uma folha basicamente de 3 bilhões de reais, que 2 bilhões a gente poderia estar pagando com repasses federais. Totalmente legal, e ela está toda hoje posta para um repasse do recurso próprio. Então, onera significativo a necessidade de aporte pela Prefeitura. Perfeito aí, Pedro. Vamos pedir para o Wilson fazer uma apresentação. Ele já é um case isso aí, hein, Wilson? Tranquilo. Muito bom. Interessante. Bem legal. Parabéns. Pessoal, mais algum comentário sobre a questão da educação? Alguém que tenha um plano aí organizado, queira falar sobre isso? Bom, senão a gente vai passar aqui para a próxima. Bem rapidinho, Pedro. É só falando assim, né? Financeiramente, nós tínhamos ainda um déficit salarial com os professores, né, de dezembro em relação à folha, e aí hoje é a classe, né, assim, a educação é a que mais tem um peso, né, financeiramente falando, e aí fizemos um planejamento de cobrir quem ganhava até um teto X, pagaríamos integralmente agora, né, em janeiro, junto com o salário de janeiro, que é a nossa responsabilidade, e quem ganhava acima desse teto, a gente vai parcelar, né, em parcelas progressivas ao longo do ano, né, considerando aí que a gente precisa ter um compromisso social, né, e moral com essas pessoas. Em relação à volta às aulas, a gente consultou aí, né, temos um projeto de implementar a educação integral através de um parceiro técnico, e aí conseguimos barganhar, né, dentro do acordo de cooperação, uma visita a todas as escolas, né? Hoje nós temos 30 unidades do município, e aí um engenheiro, né, fez toda uma avaliação do que a gente precisaria considerar para que as aulas retornassem agora entre o mês de março e abril, né? Porque é o período que a gente está conseguindo reestruturar a internet, né, para que a gente vai voltar no modelo híbrido. E, bom, esse engenheiro fez essa avaliação de como a gente conseguiria estruturar de acordo com os parâmetros do protocolo do Corona, né? E isso requer um investimento, porque, enfim, as escolas estavam aí abandonadas. Acho que foi basicamente esse plano de trabalho que a gente fez inicialmente. Ok, agradecido pela contribuição. Esses modelos híbridos, eles têm aparecido bastante desde o início da pandemia, né? Seja na saúde, na educação. Acho que aí tem um potencial não só para o retorno às aulas, retorno gradativo, mas um potencial de repensar processos, né, na saúde, como a telemedicina, na educação, como, enfim, teleeducação, para além dos planos de retorno das aulas, como a gente convencionalmente pensaria, né? Acho interessante essa visão de vocês. Pedro, só queria... Bom, acho que eu vou seguir, até para a gente não se estender tanto em um assunto e perder o próximo ponto. Pedro, você está me ouvindo? Estou ouvindo.
bem rápido. Eu só queria acrescentar um ponto assim, sobre esse ponto da educação. Seu áudio está bem baixinho, Alexandre. Está ouvindo agora? A gente está ouvindo, mas está um pouco baixo. É estranho, não vem nada. Acho que dá para ouvir. Vamos lá. Tá, vou falar é bem rápido, assim, ó, aí eu vou falar mais como cidadão, e é óbvio que vocês estão aí na ponta, né? Então, esse retorno às aulas super complexo, como aí o Wilson falou, em Ananindeua, daqui a pouco vai bater lá o lockdown, muito provável. Mas já tem estudos aqui no Brasil apontando uma desigualdade social de 4 anos, dado ao problema que a gente teve para a educação, né? Então, muitas escolas privadas aí já estão em aula, estão online, então a importância da gente ter isso muito bem organizado, e aí é óbvio que vocês estão na ponta vão poder avaliar muito melhor. Mas já temos, vamos atrasar já em 4 anos a desigualdade, vamos ampliar a desigualdade social. Então, só para a gente ficar super atento com relação à educação, porque sabe, é um processo fundamental, mas para ter um plano, né? E aí esse plano, gente, é óbvio, né? Vai ter que a todo momento ser repensado, dado à luz dos fatos naquele momento. Mas só para ficar com isso bastante à tona, é um tema muito importante que a gente está vendo muitos municípios que não vão retornar e não tem plano nenhum de retorno. Então, Pois essa foi a minha preocupação em perguntar aqui para a gente exercitar um pouco isso. Mas vamos lá, vamos para o próximo ponto. Então, o terceiro e último ponto, em relação às questões urgentes da Agenda 100, são riscos. Nós falamos das rotinas e projetos e processos críticos, falamos de obrigações legais, e agora a gente queria falar um pouco de riscos, que não são situações que necessariamente têm um impacto agora, podem ter, mas não necessariamente têm impacto agora, mas que, que não sendo vistas, elas vão ter um impacto relevante em até curto, médio e longo prazo. Tá? Então, riscos também são um tema importante da gente pensar quando a gente pensa numa Agenda 100. Que riscos eu consigo mitigar com essa agenda? Que impactos desse eu consigo evitar que aconteçam? A pandemia é um exemplo claro, apesar dela já estar em andamento. Eu lembro que a gente fez muitas conversas com municípios no começo da pandemia e a gente falava muito disso, mas quais são os riscos que a pandemia traz para você? Não só o que ela já está afetando, mas como é que vai ser daqui a 3, 6, 12 meses? Então a pandemia, ela trouxe uma série de riscos, o risco de perda de receita, o risco de contaminação e óbito, claro, o risco de ficar sem as aulas, o risco de aumento dos gastos da saúde. E sendo visto isso lá no início da pandemia, provavelmente muita coisa a gente teria evitado. Então o raciocínio de colocar riscos na Agenda 100 é esse, né? O que a gente consegue evitar daqui para frente, seja da pandemia, seja de outras questões. E aí essas questões que a gente levantou aqui são principalmente 3. Riscos relacionados a pessoas virem a óbito, condições de saúde, habitação, transporte, e outros aspectos que são importantes para a qualidade de vida da população numa cidade. Riscos relacionados a recursos, não só o ciclo do planejamento e orçamento em si, não só o endividamento em si, que provavelmente já está acontecendo, mas quais são os riscos de eu ter perdas econômicas, financeiras, materiais, ambientais, principalmente, lá na frente. O Alexandre citou um exemplo de uma conversa com o prefeito, né, dizendo que daqui a 4 anos você vai perder essa receita, vai perder essa condição e vai ter um problema. Então, isso é uma típica avaliação de risco. E capital político, né, quais são os principais riscos à reputação, aos relacionamentos que viabilizam a gestão, a comunicação como um todo, as relações com meus aliados, as relações com pessoas que não são aliadas. Então, ter um bom mapa de riscos é essencial para a Agenda 100, para que eu possa começar agora a me preparar para eles não se realizarem, né? É o princípio do seguro. Como é que eu faço? O que eu pago agora para eles não acontecerem? Ok? Então, para exercitar um pouco essa questão do risco. Alexandre, você quer colocar alguma coisa? Alguém quer comentar? Eu não estou vendo daqui. Então, vamos lá. Para a gente exercitar um pouco essa questão do risco, nós trouxemos um exemplo. Nesse exemplo,
o município que vinha reduzindo a taxa de desemprego em 2019 voltou a ter essa taxa aumentando em 2020. E aí, muito provavelmente, um reflexo da pandemia. Isso ameaça a economia da cidade, a qualidade de vida da população e uma série de outras questões. As perspectivas são de aumento continuado. Então, o que é interessante nesse gráfico? Se vocês olharem bem, o nível de desemprego está aqui por volta, no finalzinho dele, né, por volta de 12%, que é menor que o desemprego lá atrás, em 2019, que estava acima dos 15%. Só que como é que eu vejo o risco? Eu não vejo pela situação atual, eu vejo pela tendência. Então, a tendência de crescimento a partir do meio do gráfico, mais ou menos, né, do meio para a direita, ela é muito alta. Então, isso me dá um indício de risco. E aí, se eu vou ver nos dados e conseguir extrapolar um pouco isso, eu vou ver que a tendência é passar de 17%, 18%, 19%, talvez chegar a 20%, que é uma taxa que nós nunca tivemos nessa cidade. Tá? Então, isso é um típico raciocínio de risco. Eu não olho só para o número atual, para os fatos atuais, mas eu olho como eles vão se desenvolver. Tá claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Senão a gente vai passar aqui para a nossa troca. Bom, então eu queria que vocês comentassem que tipo de análise de risco vem sendo feita, ou que tipo de risco vocês estão visualizando no município de vocês. Podem ser questões relacionadas a pessoas, recursos, capital político, ou à própria pandemia, ou podem ser outras questões que vocês entendem que têm aí um impacto relevante para a cidade. Mariana, alguma mãozinha levantada ou a gente vai, Pode seguir, vai convidar os mão. participantes? Não tem nenhuma mão levantada, mas convida alguém. Acho uma boa. Eu estou vendo quem tá com o vídeo, tem a Tatiana de Morretes, o Tiago de Viraçu. Se quiserem Tatiana, compartilhar um pouco. você quer comentar alguma coisa? Olha, eu estou vendo o César, que é o nosso secretário de Fazenda aqui, e eu acho que ele é a pessoa para comentar sobre esse assunto e essa análise mais aprofundada. César, você não quer comentar? Bom dia. Está ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Maravilha. Na verdade, é assim, nós temos, por exemplo, na análise de risco nossa, algumas questões que a gente está ainda em processo de observação, vamos dizer assim, de diagnóstico, né? Mas, no nosso caso especificamente, nós somos um município de 20 mil habitantes, aqui no litoral do Paraná, né? E nós temos duas questões para nós que são fundamentais. No nosso planejamento, nós temos, assim, como fatores críticos de sucesso, principalmente a questão envolvendo a parte legal e a parte financeira. Hoje nós não temos as certidões nem estaduais, nem as federais, né? Isso, para a gente, é um fator crítico de sucesso. Na questão, por exemplo, do que a gente tem construído até agora, nós estamos projetando de conseguir essas certidões e manter elas para que a gente possa, nesses 4 anos, receber recursos. Nos últimos 4, 6 anos, nós estamos sem certidões. Então, isso viabilizou completamente o processo de gestão da prefeitura com relação ao recebimento de recursos e uma série de coisas. Isso acabou desorganizando um pouco, né, toda essa questão. Se você não consegue uma certidão, acaba deixando todos os outros, né, nessa parte assim, mais problemática. Então, por exemplo, o nosso risco inicial, vamos dizer assim, é a gente não ter sucesso na obtenção, né, dessas certidões, que vai fazer com que a gente tenha, ao final do processo, também um insucesso muito grande, né, na nossa gestão. Então, esse é o primeiro fator crítico de sucesso que nós temos. E isso gera outras questões que acabam sendo articuladas praticamente em cadeia. Então, esse é o maior risco que a gente vê, que é não conseguir ter uma organização, e uma organização também financeira,
para que a gente consiga fazer todos os outros projetos que dependem basicamente dessa questão. Esse eu encaro assim como um fator crítico de sucesso e uma visão nossa é conseguir manter isso. Isso basicamente vai depender de uma gestão financeira bastante rígida com relação àquilo que a gente vai fazer. Nós definimos aqui dentro do nosso planejamento, talvez como contribuição, e eu acho que isso já é natural para todos, uma regra de ouro, que é a gente só gastar aquilo que a gente arrecada. Isso, inicialmente, parece uma questão bastante simples, mas no setor público, quando você pega já um nível de endividamento um pouco alto, quando você pega uma organização, ele demora um tempo até que a gente consiga fazer isso. Então, isso, para a gente, nesse momento, assim, na nossa visão, ainda que seja diagnóstica, ele está mais voltado a esse risco, quase que assim, não sei se será também a questão de ser um risco sistêmico, né? Mas como a gente tem um histórico de 6 anos de insucesso nessas certidões, eu diria assim, que talvez esse seja o maior risco que a gente vê, e a gente obter um resultado positivo na nossa gestão. Conseguindo essa base, vamos dizer assim, alimentar, né, a gente já consegue mitigar, né, uma boa parte dos riscos que nós temos aí e que nós estamos correndo aí para o insucesso da gestão. Ok, muito bom. Que dados você entende que ajudariam a, não sei se definir, mas a gerir melhor esses riscos, esses aspectos que você comentou? Na verdade, nós levantamos todos os itens, tanto das certidões estaduais quanto das federais, que são os itens que nós fazemos a medição, né, com as quais nós precisamos controlar, né? Então, como nós já falamos ali da questão do cálculo, quais são os itens que contam no cálculo CIOP, né? Então, assim, todos esses processos, o que nós fazemos? Nós fizemos um mapeamento de todos esses processos, tá? Nós já tínhamos a definição daqueles que já estão negativos, que nós precisamos corrigir, e aí temos assim, uma definição de quem vai acompanhar cada processo desses, para que a gente consiga, após conseguir, a gente consiga manter. Então, para que você consiga, durante esse processo de gestão, e na verdade, é o grande horror das prefeituras, né? Sim. Você tem que ter, basicamente, você tem que ter uma pessoa que tenha o conhecimento e que acompanhe esse processo, alguns diariamente, outros semanalmente, outros mensalmente, para que você não seja surpreendido de repente, quando você está recebendo um recurso, o teu cálculo está travado. Hoje, por exemplo, o meu cálculo está travado, porque eu não consegui entregar os CIOP por causa da mudança de equipe. Mas é uma questão aí até o final de semana a gente já consegue liberar o cálculo. Mas, assim, foi feito o levantamento de todos os índices, tanto do Tribunal de Contas do Estado, quanto das federais, para que a gente tenha esse acompanhamento e que a gente consiga eliminar esse risco, né? Eliminar esse risco, porque ele eu diria assim, talvez o grande fator crítico de sucesso, no nosso caso, com certeza, e na maioria das prefeituras também. Não sei se mais ou menos encaixou com o que você estava visualizando. Sim, ficou claro, sim. O cálculo para vocês é tanto uma referência para avaliar, né, os riscos, quanto para acompanhar. E tem uma questão aí importante que é como fazer isso. Quem vai fazer, como fazer. A gente vai falar um pouco sobre isso ao final aqui, né, sobre uma metodologia de gestão de projetos que é própria para acompanhar situações como essa. Pedro, o Ed Wilson de Ananindeua pediu para você voltar na tela anterior, bem rapidinho. E o Márcio Negrão de Abaetetuba levantou a mão para fazer algum comentário. Fica à vontade. Márcio, pode falar, não estamos te ouvindo.
Eu acho que o Márcio travou. Não sei se quem está de Abaetetuba também é a Soraya, se quiser compartilhar alguma coisa. Mariana, eu posso compartilhar? Você citou meu nome? Fica à vontade, Thiago. Obrigado. Bom dia, primeiramente, bom dia a todos. Eu só queria compartilhar não sei se encaixaria, Pedro, nessa questão, mas quando você fala de análise, de planejamento, só que hoje o município de Ibiraçu, aqui no Espírito Santo, nós estamos passando por um problema chamado dengue, que é uma cidade tropical, e a dengue hoje está em alta aqui no município. Então, além da Covid-19, nós também estamos com esse problema, entendeu? De dengue. Então, nós estamos captando recursos, colocando ferramentas de trabalho para as agentes comunitárias, trazendo o carro fumacê para passar coisa que não se passava, tinha mais de 3 anos, entendeu? Então, acho que esse risco prioritário está sendo realmente prioritário e imediato, entendeu? É essa questão que nós estamos trabalhando hoje no município. Sim, sim. E como é que vocês estão organizando o planejamento e a gestão disso? Só para ter um pouco mais de informação. Como foi um processo aí de 30 dias, então a gente teve que colocar ferramentas de trabalho na mão de agentes comunitários que estavam defasados, carro, motoristas, para elas conseguirem com a maior amplitude possível atingir o município inteiro, e além disso conseguir com o governo do estado a captação do carro fumacê para estar passando em toda a cidade, entendeu? Esse foi o planejamento. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente trabalhou bastante tempo aí no Espírito Santo justamente na área da saúde. Eu lembro que tinha um projeto das armadilhas da dengue. Vocês vieram a participar desse projeto? Ou... Então, esse projeto teve lá atrás, eu lembro que no ano de 2011, se eu não me engano, 2012, foi implementado no município. Realmente, nós estamos tomando o pé da situação agora, eu não sei como que ele está hoje no município, mas vou buscar as informações e estar te passando. Não, vale a pena uma conversa com a Secretaria Estadual, porque isso estava sendo coordenado por ele junto com os municípios. Aproveitando aqui para fazer uma troca mais direta, né? Beleza. Não estava sendo coordenado por eles com os municípios. E parece vir tendo bastante eficácia. A gente vinha acompanhando justamente os índices de ocorrência da dengue e estavam reduzindo bastante. Sim. São muito eficazes, tanto que eu vou até buscar a informação agora e pontualmente eu te passo. Agradecido. Então, esse é um bom exemplo de uma situação que pode não estar causando tantos óbitos, né, agora, porque é uma epidemia, ela tem um potencial de ampliação muito grande, mas a dengue a gente sabe que não tem uma mortalidade tão alta, mas que ela causa uma série de transtornos para as pessoas, além dos óbitos em si, né, e se torna uma prioridade. Acho que é um ótimo exemplo. Eu só vou complementar, ela se torna uma prioridade porque aumenta a capacidade do pronto atendimento nosso. Então, além do Covid, nós temos que contratar médicos para atender especialmente a dengue. Exatamente, ela tem um impacto sistêmico, né? Além dos óbitos em si, ela tem um impacto no sistema de saúde. Isso aí. E aí envolve recursos também. Além do capital político, né? Porque ninguém quer ter uma epidemia em momento nenhum. Além do capital político, envolve os três, na verdade, né? Pessoa, recurso e capital. Exatamente, é um ótimo exemplo. Te agradeço. Obrigado. Bom, alguém mais tem algum exemplo ou quer debater, tem algum comentário sobre o assunto, quer debater alguma coisa? Senão a gente vai seguir aqui para o próximo tópico e para o fechamento. Alexandre? Pode falar. É o Pedro. Pode falar. Pedro, eu levantei a mão aí rapidinho. Queria entrar especificamente nessa questão do capital político, até considerando o nosso próprio cenário aqui. E vou ficar focado na pandemia, que eu acho que fica mais tranquilo. Com todos esses riscos para as pessoas, a questão dos recursos, quando a gente foi observar, eu até falei há pouco que a nossa realidade fiscal, a princípio,
ela não é ruim, mas a gente, quando foi pedir a despesa com o pessoal, gasto com despesa pessoal no início do governo, a gente chegou, quando fechou aqui, a algo em torno de 45%, né? Uhum. A olhar para a lei de responsabilidade fiscal. Mas é importante lembrar que os recursos que chegaram ano passado por enfrento à pandemia, e aqui foi algo em torno de 60 bilhões, eles são levados em consideração na hora desse indicador. Quando a gente tira esse recurso, a gente vai para algo em torno de 52%, 53%. Então, a gente precisa estar levando em consideração que esse recurso não é uma coisa ainda certa. Provavelmente não teremos todo esse volume de recursos esse ano. Provavelmente não. Então, é importante, porque a primeira informação ao chegar foi uma euforia. 42%, ótimo, excelente, calma. Aqui está dentro o recurso que veio para o enfrentamento ao Covid. E por que a questão do capital político? Na reunião passada eu estava com um problema no microfone, mas aqui a gente tem uma questão interessante, principalmente em relação à governança. A gente tem um grupo todo montado e forjado dentro da administração pública, mas temos um prefeito de 34 anos, um vice de 42, que são empresários do setor da saúde, são proprietários de grandes estabelecimentos de saúde dentro do território e que vêm, por conta disso, da iniciativa privada, né? Com uma reputação bastante consolidada, né? Com relacionamentos, como estava ali na questão do capital político, e a gente tem a pandemia no meio, né? Nós temos agora toda a pressão por conta da imunização do Covid, mas estamos com crises da baixa cobertura do sarampo. O nosso colega falou aí da questão da dengue, e eu costumo sempre brincar que é melhor a gente falar do Aedes aegypti, né? Porque com ele vem várias coisas, tem dengue, tem chikungunya, além da zika, né? Da chikungunya. Tem a zika, e se Deus quiser que ele passe longe do Covid-19, porque ele é fantástico, o Aedes aegypti. Então, e por conta disso, a gente, no que a gente está discutindo aqui no município, e até para dar conta de estar dando a resposta adequada, a gente está, para os primeiros 100 dias, a gente projetou um projeto, a finalização de um projeto de telemedicina, né, para a gente tentar implantar dentro do território, para implantar dentro do território 20 consultórios virtuais, né, a partir de uma central, com 14 especialidades, né, com 14 especialistas. Essa é uma questão que a gente discutiu. Nós temos 4 UPAs dentro do território de Ananindeua, 5 hospitais, todos privados, a gente não tem hospital público. Então, tem todo um rearranjo, toda uma discussão em relação a esses riscos. Para as pessoas, né, com uma dificuldade de recurso, porque a gente, em relação específica ao Covid, recebemos o município com algo em torno de 4, 3 milhões somente para recursos Covid, para dar conta de um capital político que se tem especificamente construído, no caso do gestor maior, e eu estou sendo uma questão bem pontual, né, para a gente estar colocando isso, que isso precisa estar dentro do que a gente está discutindo hoje, para dar conta de tratar do risco a todo um processo de capital político construído numa história política de um determinado ator, né? E principalmente no capital político do próprio sistema, que por mais que seja um sistema misto aqui, público e privado, do Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente tem que estar pensando também numa política pública consolidada e que foi tão importante no ano passado, dentro do enfrentamento à pandemia. A gente não pensar só no capital político do gestor, de nós próprios, mas no capital político de uma política pública, da gente manter essa capacidade de enfrentamento e da política pública do Sistema Único de Saúde. Obrigado. Nós que te agradecemos, acho uma ótima contribuição. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Senão, acho que vale seguir, Mariana. O que você acha? Tem mais algum comentário aí? Pode seguir, Pedro. O Márcio de Abaetetuba, que tinha levantado a mão, voltou. Talvez
Márcio, quer fazer o comentário que você tinha pensado em trazer? Sim, vou fazer. Na verdade, assim, nós estamos fazendo o processo de transição. Eu coloquei isso na reunião da mentoria passada e estamos encerrando agora o levantamento de todas as situações. As nossas situações foram muito complicadas por não haver transição e vamos deslanchar um processo de planejamento, e aí os nossos 100 dias acabam começando agora. Nós tivemos 30 dias aí para levantar as situações por conta de documentos que não foram deixados, por conta dos computadores apagados, então o nosso planejamento inicia agora. Essa semana vai ser feito a primeira rodada com uma reunião geral de secretariado e, em seguida, a gente vai fazer um planejamento com levantamento de riscos e possibilidade de resoluções por secretaria. Então, essa vai ser uma lógica aí para os próximos 15 ou 20 dias aqui em Abaetetuba. E assim, nós encontramos, eu queria retomar a questão do saneamento lá atrás, nós encontramos, por exemplo, poços escavados pelo poder público em terrenos particulares e que agora a pessoa está vendendo a água às outras pessoas da comunidade porque o poço está dentro da propriedade dele. Então, tem absurdos aqui que até Deus duvida. Pelo que você comentou, foi um bom processo de construção do plano em si, né? Eu queria te convidar a consultar os diagnósticos, porque acho que nos diagnósticos podem ter alguns dados, principalmente em relação a tendências, né, para avaliação de riscos que vocês estão fazendo, que os ajudem a dar uma não vou dizer lapidada, mas dar uma visão final de segurança, né? O que a gente planejou, o que a gente priorizou e o que a gente está olhando aqui de riscos tá bem embasado. Acredito que já esteja embasado, né? Claro, pelo processo de planejamento que você me explicou, mas convido a dar uma olhada no diagnóstico, porque a gente pode ali reconhecer um ponto ou outro e contribuir aí com algum ajuste, no caso do planejamento de vocês. É com essa lógica que a gente está querendo construir, partindo do que a gente está discutindo aqui e do material que vocês estão disponibilizando. Ok. Então vamos seguir. A gente vai falar um pouco agora, que é o último ponto aqui do nosso encontro, sobre a gestão desses projetos urgentes. Criamos aqui uma série de ansiedades, você já tem essas ansiedades, a gente só trouxe para cá, na verdade, em relação a rotinas e processos críticos, projetos críticos também, em relação a obrigações legais e em relação a riscos. Mas como é que a gente consegue articular, em termos do que eu preciso fazer, se planejar e realizar uma execução que venha de encontro à necessidade de uma questão urgente. Então, a gente trouxe aqui uma metodologia, acredito que muitos de vocês já conheçam, que a gente entende que pode contribuir, né, com essa necessidade das urgências. Essa metodologia é a metodologia ágil, a gente vai falar um pouco sobre ela num aspecto mais geral. Como é que são os ciclos de gestão, eles têm uma diferença em relação aos ciclos de gestão que nós normalmente vemos, nós estamos acostumados, e alguns pontos críticos para vocês. Aqui a gente vai ser um pouco mais expositivo, mas não queria deixar de receber os comentários de vocês sempre que vocês quiserem. Tá? Então, a metodologia ágil, ela começou como uma metodologia de gerenciamento de software, de desenvolvimento de software, que é um desenvolvimento que requer muita interação. E geralmente, principalmente lá na década de 80, 90,
todos os prazos eram estourados e os recursos também. Os orçamentos nunca acertavam. Então, a metodologia ágil veio aí justamente para atender esses pontos que são críticos do prazo, do quanto eu consigo ser eficiente e eficaz, atendendo a um prazo e realizando aquilo que eu preciso realizar, e tentar manter os orçamentos mais próximos do real, né, do que eu previ. Como é que ela faz isso? Quais são as principais diferenças em relação às metodologias de projeto que nós conhecemos hoje, que são voltadas mais para, inspiradas mais em projetos de obras, por exemplo? Ela é um conjunto de valores, princípios e práticas. Ela não é uma metodologia fechada. Então, ela tem algumas questões que são importantes observar, mas ela não determina como fazer. Tá? Tem ciclos mais curtos, então a gente não leva meses para fazer um planejamento. A gente sabe que na Agenda 100 a gente não tem esse tempo, na transição a gente não tem esse tempo. No governo, de forma geral, a gente não tem tanto tempo assim para reagir a uma série de situações. Então, ela tem planejamentos curtos e participativos e a gente entende que se adequa bem aos ciclos da gestão pública. E ela tem uma ênfase muito grande nas priorizações e nas revisões. Então, o foco das metodologias ágeis é naquilo que é essencial para realizar alguma coisa, e a gente fala em trazer benefícios para o cliente. No caso aqui é trazer benefícios para a população, para a cidade, e resolver questões críticas da prefeitura. Então, o foco dela é no crítico. Como é que funcionam os ciclos de gestão ágil? As três principais diferenças aqui são as seguintes. As metodologias ágeis, elas têm um planejamento detalhado que define não só de forma bem profunda os produtos, as entregas que vão ter que ser feitas, mas que define também aquilo que não vai ser feito, né? Então, ela se concentra naquilo que é essencial e viável no tempo. É comum nas sessões de planejamento dessas metodologias a gente imaginar como aquele projeto vai se desenhar ao longo do tempo, a gente avaliar as capacidades que a gente tem de realizar e a gente cortar muita coisa que não é essencial. Então, a gente pode ter ali 20, 30 tarefas para fazer um projeto, mas que são tarefas secundárias que não vão produzir o que é principal naquele projeto. Então, a gente corta e deixa 5. Essas 5, uma vez realizadas, abrem caminho para as outras, mas a gente já atendeu aquilo que é essencial e a gente já gerou tanto um efeito de sucesso quanto um alívio, né? Uma vez que a gente conseguiu entregar aí no tempo previsto e com recurso previsto aquilo que realmente vai gerar o benefício. Tá? Então, essa é uma das diferenças das metodologias ágeis. A outra diferença é que ela tem ciclos de gestões muito curtos. Então, são realizadas reuniões diárias. Então, em toda reunião diária, a gente vai repriorizar, ver aquilo que foi feito, né? Avaliar os resultados, repriorizar e atualizar o painel do projeto, tá? Que é a terceira diferença. Esses ciclos diários servem para a gente não perder o rumo e, ao mesmo tempo, para a gente incluir ou excluir questões que venham a ser alteradas durante a execução. Então, eu não preciso esperar 1 mês, 3, 6, para observar que eu tenho novas demandas ou que aquilo que eu estou fazendo não se encaixa mais com a realidade. E aí, quando eu falo reuniões diárias, não são reuniões de 1, 2, 3 horas. São encontros para a gente ajustar os pontos que são críticos e seguir. E a terceira diferença é que toda metodologia ágil ela tem uma gestão à vista. Então, ela vai ter um painel do projeto onde eu vou conseguir ver justamente esse planejamento inicial, o que eu queria fazer, né, o que eu tive a intenção de realizar. A gente vai ver o andamento das reuniões diárias e a gente vai ver o que ficou para trás como pendência ou novas necessidades e que precisa ser integrado novamente no planejamento numa próxima rodada. Tá. Para falar um pouco mais desse painel, ele tem uma estrutura simples, é um painel normal, muitas organizações usam post-it, outras usam ferramentas virtuais, outras usam um quadro daqueles que a gente usa em escola, por exemplo. Mas o essencial desses painéis é que nós temos as pessoas, os responsáveis pelas tarefas, as tarefas em si e a fase que elas estão. Se elas são um risco ou pendência reconhecido
durante o ciclo de gestão, se elas têm um item priorizado para fazer naquele ciclo, naquele mês, se elas são um item daquela semana ou se elas estão concluídas. Tá? Originalmente, esse tipo de painel se chama Kanban. As metodologias ágeis utilizam bastante esse tipo de painel para dar visibilidade à gestão e para materializar os conceitos que eu falei anteriormente, né, de priorização e de ter ciclos curtos. Bom, então, como eu falei, um dos pontos críticos é definir os responsáveis, e aí essas metodologias trabalham basicamente com 3 tipos de responsáveis, ou 3 papéis dentro dos ciclos de gestão. O dono do projeto é aquela pessoa que está mais vinculada à necessidade de um cliente, vamos supor, um secretário de educação está muito vinculado à necessidade dos alunos, né, dos pais dos alunos, mas também uma diretora ou um diretor de escola também está. Tá? Então, o dono do projeto aqui não necessariamente significa hierarquia, significa uma relação muito próxima e um conhecimento muito profundo da realidade daquelas pessoas para a qual aquele projeto está sendo desenvolvido. Um coordenador, o foco desse coordenador é garantir que essa metodologia aconteça, garantir que a gente tenha os prazos das reuniões atendidos, garantir que as entregas estejam andando e garantir, principalmente, que as pessoas que estão no time, que é o terceiro ponto, realizando as tarefas, tenham conhecimento e habilidade para conseguir realizá-las. Vocês vão ver que falta de conhecimento ou de habilidade é um dos maiores riscos para esse tipo de metodologia. E aí os times, preferencialmente pessoas com várias formações que têm a ver com as tarefas a serem realizadas, ou com várias habilidades, e aqui não estou falando um mestrado ou um doutorado, né? Estou falando uma pessoa que está naquele papel numa prefeitura há muito tempo e que tem uma competência que pode ser reaproveitada naquela tarefa especificamente. Então, preferencialmente, pessoas que tenham competências distintas e complementares e entre 3 a 7 pessoas, né? A gente fala aqui no máximo 5, mas um grupo com muita gente para um projeto, ele torna mais difícil de ser gerenciado e aí a gente começa a ter perda aí de comunicação e de capacidade de execução. Por fim, todas as metodologias ágeis trabalham bastante com esse conceito de riscos e pendências. Só para a gente diferenciar um pouco, riscos são coisas que eu não tenho ou tenho pouco que podem gerar um impacto lá na frente. Então, falta de capacidade técnica para realizar uma tarefa, a tarefa vem demorando mais do que o previsto, os recursos estão se tornando insuficientes. Enquanto pendências são coisas que já não foram feitas por algum motivo, né? Não completei uma tarefa, não tinha capacidade técnica para isso, ela está demorando muito mais, ou ela já passou do prazo, já atrasou, né? Não vai atrasar, ela já atrasou, ou já faltaram recursos e eu não consegui fazer aquilo. Tá? As metodologias ágeis integram os riscos e as pendências como parte do processo e abrem um espaço para eles. Riscos e pendências existem e ponto. A gente tem que integrar no ciclo de planejamento dar conta deles. Né? Se eu deixo de fazer alguma coisa durante um ciclo de execução, não significa que aquilo vai sair do meu projeto. Se tornou uma nova demanda. E num próximo planejamento, eu vou ter que integrar aquela demanda e dar um encaminhamento para ela. Trazer uma nova pessoa que tenha mais habilidade, repensar o uso dos recursos, enfim, tem que dar um encaminhamento. Bom, então, de forma geral, esses são os principais pontos das metodologias ágeis. A gente entende que esse tipo de raciocínio em relação à gestão de projetos se encaixa melhor com a Agenda 100 do que uma visão de gestão de projetos tradicionais. E eu gostaria de convidar vocês a comentarem rapidamente se alguém já usa esse tipo de metodologia e como é que tem sido a experiência. Caso não tenhamos esse comentário, a gente vai se encaminhar aí para o encerramento. Pedro, eu tenho um comentário, sim. Eu usei muito na iniciativa privada. Eu acho que a grande salvação de organização, de pensamento, de priorização, de responsabilização de projetos. Uso muito Scrum, Kanban, Design Thinking, e a gente agora que implementou, as pessoas com quem eu trabalho nunca tinham ouvido falar. Então, foi um trabalho muito interessante de
não só de priorização de projetos e planejamento, mas de integração de equipe, né? E eu recomendo uma ferramenta online que chama Mural, uso muito, a gente projeta e foi utilizado na primeira semana aqui para integrar a equipe, para a gente se conhecer, para a gente entender quem é cada um. Foi utilizado muito Design Thinking para fazer o planejamento, a gente finalizou o nosso planejamento de todas as pastas usando essa metodologia, e agora, já com os projetos desenhados, a gente está atacando Scrum e Kanban na veia. Então, o pessoal aqui tem se encantado com essas ferramentas, porque é uma ferramenta que não te deixa sair do trilho, né? A gente faz reuniões, a gente faz ritos semanais com todos. Tem rito de 15 minutos no início da semana e um rito de finalização da semana na sexta-feira, para que a gente entenda como é que foi a semana, como é que a semana vai começar e como é que ela finalizou, e fazer eventuais ajustes nesse quadro. Então, tem sido assim, essencial a utilização dessas ferramentas aqui na Secretaria. Ok, agradecido. É uma ferramenta que nasceu na gestão privada, né, mas que a gente vê uma sintonia muito grande com o planejamento de forma geral, né, e a gestão de forma geral. E justamente por isso que você falou que não nos deixe sair do trilho, ela tem um encaixe muito grande com a Agenda 100, né? E essas reuniões de alinhamento, elas são extremamente importantes. Às vezes elas parecem redundantes, mas não são. São 15 minutinhos, bem focado, onde a gente ataca os pontos essenciais e a gente inicia uma semana com uma visão clara do que aconteceu e do que está por vir. E fazendo também o fechamento dessa semana, que se encaixa um pouco nas duas tecnologias, nas duas ferramentas, mas são formas diferentes de se trabalhar, né? A gente não está ainda na fase do sprint, né? Porque a gente não está com um projeto de alta urgência dentro das minhas pastas, mas de organização e priorização de projetos, a gente tem utilizado muitas dessas ferramentas, com certeza. Ok, pessoal, então aqui nós fechamos esse material, né, essa mentoria. Acredito que seja interessante mostrar um pouco do diagnóstico. Mariana, como é que a gente está de tempo? O que você acha? Acho que é adequado que a gente dê uma olhada no diagnóstico. Eu acho que vale dar um panorama geral, porque aí quando as pessoas receberem no e-mail delas, elas vão poder saber o que olhar onde. Mas bem rápido, né? Porque estamos chegando ao final. Tá bom. Então vamos lá. Nós falamos um pouco do diagnóstico durante a mentoria, e esse diagnóstico foi realizado tanto para apoiar na Agenda 100, quanto para apoiar no plano de metas, que é o próximo assunto que nós veremos nas próximas semanas. Então ele tem aqui... Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Sim. Então, sim. Ok. Então ele tem tanto uma parte de gestão e finanças, quanto uma parte de desenvolvimento socioeconômico e educação e saúde. Tá? Eu vou abrir aqui um dos arquivos para explicar para vocês qual foi nosso raciocínio. Bom, esse diagnóstico ele foi feito a partir de dados públicos, bases oficiais. A gente usou FINBRA, IBGE, o DataSUS, o INEP, uma série de bases para a qual vocês alimentam de dados, para a qual vocês prestam contas, e buscamos construí-lo num formato que seja bastante acessível para os municípios. Tá? Então, nós estruturamos uma série de planilhas, e cada planilha dessa ela tem uma análise apenas, a partir de alguns pontos de vista. Então, eu estou abrindo aqui, por exemplo, uma planilha de saldos financeiros. Então, nessa planilha de saldos financeiros, vocês vão ver que tem, do início ao fim, uma questão sendo tratada. Então, vocês vão ver o saldo 2013 a 2019, revisão, né, um pouco da tendência para 2021, receitas e gastos 2013 a 2019 e receitas de gastos 2020. Vocês podem observar que aqui tem uma série de relatórios combinados, né, tanto o DCA quanto o REL. Como é que é a utilização dessa planilha? Basta alterar o município aqui em cima,
e a gente vai ter uma análise adequada a vocês. Tá? Então, todas as planilhas têm essa mesma estrutura. Basta alterar o município e vocês vão ter o dado específico de vocês. Aí eu vou mostrar mais uma aqui de financeiro. Além do saldo, que é uma visão mais macro, a gente também construiu alguns diagnósticos, a exemplo das despesas, que tem uma visão mais detalhada. Então, aqui nesse arquivo, por exemplo, vocês vão ver todas as despesas abertas de 2013 a 2020. Então, uma vez que vocês têm a possibilidade no saldo de ter uma visão resumida, no arquivo de despesas, vocês têm uma possibilidade de ter uma visão bem detalhada, de entrar conta por conta, ou elemento por elemento, subelemento por subelemento, enfim, ter uma série aí de detalhes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o histórico dos gastos para o município. Só um segundo. Então, a gente tem o histórico dos gastos para o município, tá, que vem lá de trás, com uma tendência. A gente tem os gastos mais atualizados por quadrimestre, por trimestre, desculpa, de 2020, mas também tem os perfis, quais são os maiores gastos, e nos perfis é interessante que vocês podem escolher qualquer conta. Tá? A gente só priorizou algumas por uma questão de simplicidade de visualização, mas vocês podem escolher qualquer das contas do município, que vem nos relatórios do FINBRA. Tem os perfis de gasto e tem alguns índices, por exemplo, capacidade de investimento, gastos por habitante, gastos comparados com a inflação. Então, a gente sabe se o município está aumentando seus gastos acima ou abaixo da inflação. Ok? Então, o esquema aqui é a mesma coisa. A gente consegue visualizar cada diagnóstico de cada município só mudando os filtros. Fizemos isso para as contas. Então, a gente tem aqui um diagnóstico financeiro bastante vasto para todas as contas. Fizemos isso para os índices de CALC, CAPAG, eficiência financeira e gestão fiscal. E também estamos desenvolvendo para indicadores da educação, da saúde e de desenvolvimento socioeconômico, como eu citei anteriormente, né, no exemplo do Bruno, para saneamento, por exemplo, para PIB, emprego, renda, pobreza. Então, esse é o diagnóstico, tá? A ideia dele é subsidiar tanto a avaliação dos pontos que vocês podem não ter considerado ainda, quanto dar novos insights para a Agenda 100 e para o plano de metas. Mariana, tem mais algum ponto que você acha interessante ver? Alguém tem mais algum comentário aí sobre o diagnóstico? Alguma dúvida? Acho que é isso, Pedro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar agora, mas se não, também podem escrever no grupo de WhatsApp e por e-mail. Tá bom, então eu vou voltar aqui a tela. Obrigada, Pedro. Bom, acho que respeitando o horário, né, finalizando aí, então, a nossa manhã, eu queria agradecer mais uma vez você, Pedro, e o Alexandre por conduzir essa manhã. Queria agradecer a todos os participantes pelo tempo de vocês e reforçar a importância de seguir participando nas mentorias. Na quinta-feira, a gente tem nesse mesmo horário, dia 4, das 8 às 10, a mentoria que fecha o bloco 2, que é esse nosso bloco da agenda dos 100 dias, da definição das prioridades. E na semana que vem a gente começa, então, o bloco 3, que vai ser focado em plano de metas, tá bom? Então é isso, a gente vai o time sempre vai estar se revezando aqui com vocês. Eu me apresentei no início, não sei se todos já estavam, eu sou Patrícia, diretora de Gestão e Investimento Social da Comunitas, e a gente acho que a Mari está aí, a Dai também, e diretamente responsáveis pelas mentorias e pela jornada dos nossos projetos de conhecimento, e a gente fica à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí que tenham ficado em relação aos diagnósticos e para colocá-los em contato também com as equipes. Mari, esqueci algum recado? Tudo certo? Então é isso, gente. Bom final aí de dia, bom início de dia, né? E até quinta-feira. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Pessoal. Valeu, pessoal. Até logo. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Até logo. Bom dia.